Abandonada pela família ao engravidar, deu à luz sozinha na solidão do deserto, até que um Apache misterioso apareceu, trazendo consigo um destino que ninguém poderia ter imaginado. O que aconteceu depois continua sendo um segredo que poucos se atrevem a contar. Ano de 1875, fronteira empoeirada entre Chihuahua e o deserto de Sonora. A noite caía densa, e o silêncio era tão absoluto que cada passo sobre a areia parecia um grito. Foi nesse silêncio que Maria Fernanda Ortiz, 18 anos, grávida e expulsa de seu lar, o viu. Entre a névoa de poeira e as sombras longas dos mesquites, um homem Apache surgia, como se o próprio deserto o tivesse moldado. Alto, de compleição sólida, pele acobreada marcada por finas cicatrizes, e uma trança escura adornada com contas de osso, caminhava com a cadência lenta e segura de um caçador que não teme nada. Em seu ombro direito repousava um arco, e no esquerdo, uma aljava meio cheia. Maria Fernanda, exausta e coberta de suor frio, apertou o manto gasto contra o ventre, tentando ocultar o tremor das mãos. Herdara os traços suaves da mãe, olhos escuros, lábios cheios, pele clara agora curtida pelo sol, mas aquela doçura parecia destoar da paisagem áspera que os cercava. Ele não desviou o olhar dela. Seus olhos, profundos como poços sem fundo, não mostravam nem hostilidade nem simpatia. Apenas a avaliação precisa de alguém acostumado a decidir rapidamente quem vive e quem morre. Deu mais 3 passos, encurtando a distância, até que o cheiro de couro, fumaça e terra a alcançasse. Se ficar aqui, vai morrer, disse com uma voz grave, pausada, quase como um veredito. Não havia apresentação, nem oferta de ajuda, nem ameaça explícita. Apenas uma verdade nua, dita por alguém que sabia que o deserto não perdoava. Nesse instante, com o ventre ardendo em contrações e o horizonte engolindo a última luz, Maria Fernanda compreendeu que aquele homem cuja presença impunha tanto quanto o próprio deserto não havia aparecido por acaso, e que, quisesse ou não, seu destino acabava de mudar. A dor veio como um golpe seco, um chicote que atravessou seu ventre e lhe roubou o ar. Maria Fernanda sentiu os joelhos cederem e mal teve tempo de se apoiar numa rocha baixa antes que outra contração lhe arrancasse um gemido sufocado. O Apache a observava sem se mover, como se medisse a distância entre sua indecisão e seu dever, com o senho levemente franzido, sem demonstrar pânico nem urgência. O vento noturno começou a soprar mais forte, levantando redemoinhos de areia que se enrolavam ao redor deles, como serpentes douradas sob a luz moribunda do céu. Ela sabia que não tinha forças para chegar a lugar algum, que o corpo havia decidido que aquele seria o local e o momento. Sua respiração tornou-se entrecortada. Suas mãos buscaram instintivamente o chão, agarrando-se à terra quente que se resfriava sob a sombra do crepúsculo. O homem deu um passo à frente, com a calma de quem caminha em direção a um animal ferido que ainda poderia reagir. Sua sombra se projetou sobre ela, grande e sólida, cobrindo-a como um manto. Não é um bom lugar, disse por fim. E sua voz era como um tambor distante, grave, envolvente, impossível de ignorar dela aqui. Aqui há coiotes e homens piores. Sem esperar resposta, deixou o arco cair sobre as costas, agachou-se e, com um gesto firme, mas sem violência, ajudou-a a se levantar. Ela sentiu suas mãos grandes, ásperas como couro trabalhado, sustentando-a com uma força que não deixava espaço para dúvidas. O aroma de fumaça e ervas secas a envolveu, misturando-se ao pulsar acelerado de seu próprio coração. Avançaram apenas alguns metros, até um vão entre rochas que oferecia alguma proteção contra o vento. Ali, ele se ajoelhou, retirou de seu cinto um pequeno embrulho envolto em pele e o abriu com precisão. Dentro havia um punhado de folhas secas, uma faca fina e um pano limpo. Não disse como sabia, mas suas mãos se moviam com a segurança de quem já havia assistido a um parto antes. Maria Fernanda, entre suspiros, o observou de soslaio. Não entendia por que um Apache, que poderia tê-la deixado ali para ser pasto da noite, estava se preparando para ajudá-la. Seus lábios quiseram formular a pergunta, mas outra onda de dor a impediu.
arrancando-lhe um grito que se perdeu entre as pedras. Ele indicou, com um gesto, que se encostasse à rocha e respirasse fundo. Seu rosto, curtido e marcado pela vida ao ar livre, estava agora próximo do dela. E em seus olhos escuros não havia compaixão nem dureza, mas algo mais estranho, uma atenção absoluta, como se naquele instante nada existisse fora dela e do filho que estava prestes a nascer. As horas pareceram se alongar, embora o céu ainda guardasse restos de luz. Entre cada contração, o vento trazia ecos distantes, talvez coiotes, talvez homens, mas ele não se afastava. Suas mãos alternavam entre ampará-la, preparar a pequena fogueira que acendeu com 2 pedras e vigiar a escuridão com o olhar atento de um caçador. Quando o choro do bebê finalmente rompeu a noite, não houve palavras. Ele o envolveu no pano com a mesma destreza com que um guerreiro embainha sua arma mais preciosa, e o entregou a ela com um movimento lento, quase cerimonial. Maria Fernanda o recebeu tremendo, com lágrimas que não sabia se eram de alívio, de exaustão ou de um medo novo, mais profundo e desconhecido. O Apache a observou por mais alguns segundos e então falou, pela primeira vez revelando algo de si. Meu nome é Nantan. Agora, você não está sozinha. Mas no tom de sua voz, firme e cortante, não havia promessa de ternura, e sim uma certeza que poderia ser tão protetora quanto perigosa. E enquanto a lua surgia entre nuvens partidas, Maria Fernanda compreendeu que aquele homem não havia aparecido para salvá-la, mas porque, de algum modo que ainda não entendia, ele também havia tomado uma decisão que os ligaria. A madrugada se estendeu lentamente sobre o deserto, banhando as rochas com um brilho dourado que mal suavizava o frio instalado durante a noite. Maria Fernanda acordou sobressaltada, com o corpo entorpecido e o peso morno do recém-nascido contra o peito. Por um instante, o silêncio foi tão absoluto que quase acreditou que Nantan havia partido, deixando-a à própria sorte como outros haviam feito antes. No entanto, ao virar a cabeça, encontrou-o sentado a poucos passos, sobre uma rocha alta, vigiando o horizonte com a imobilidade de uma estátua. Seus olhos pareciam seguir um ponto que ela não conseguia ver, como se adivinhasse presenças antes que o vento as trouxesse. A postura, ereta e equilibrada, transmitia uma calma que não vinha da tranquilidade, mas do hábito de viver sempre à beira de um perigo iminente. O arco repousava em seu colo, e ao lado, uma pequena aljava com flechas de pontas negras, brilhando tenuemente sob a luz da manhã. Quando ele percebeu que ela o observava, não houve saudação nem palavra de cortesia. Apenas apontou, com um leve movimento do queixo, para o extremo oposto do horizonte. Maria Fernanda semicerrou os olhos e então viu uma fina coluna de fumaça, tão distante que poderia ser confundida com uma nuvem deformada, mas que para ele era sinal suficiente de que não podiam permanecer ali. Eles se movem rápido, disse Nantan. E sua voz era baixa, mas carregada de certeza. Se chegaram ao rio antes do meio-dia, estarão aqui antes do pôr do sol. Ela não precisou perguntar quem eram eles. O modo como seus músculos se tensionaram e como ajustou a correia da aljava dizia tudo sobre inimigos com rosto e nome, ainda que ele não os mencionasse. Sem perder tempo, Nantan desceu da rocha e começou a recolher o pouco que haviam usado durante a noite. O manto com que a cobriu, as brasas ainda acesas, apagadas com terra seca e as folhas medicinais usadas no parto. Cada gesto era eficiente, calculado, sem um único movimento desperdiçado. Quando terminou, voltou-se para ela com um gesto seco. Você vai andar atrás de mim. Não fale, não pare. Se o bebê chorar, cubra-o com o pano. Se ouvir algo, espere até que eu veja primeiro. Maria Fernanda sentiu um impulso de rebeldia, uma centelha de orgulho que lhe lembrava que não era um fardo a ser arrastado como bagagem. Mas essa centelha se apagou rapidamente ao notar a intensidade do olhar dele. Não era uma ordem para humilhá-la, mas uma instrução para mantê-los vivos. Avançaram por um caminho quase invisível, marcado mais pela intuição do Apache do que por sinais evidentes. O sol subia devagar, mas implacável, aquecendo a pele e tornando cada passo mais pesado.
Nantan se movia como se o calor não o afetasse, sua silhueta projetando uma sombra longa que às vezes cobria Maria Fernanda e o bebê, como um escudo temporário contra a luz inclemente. No meio da manhã, quando o terreno ficou mais pedregoso, Nantan ergueu a mão e parou abruptamente. Ela o imitou, sentindo o silêncio se estender até se tornar quase insuportável. Então, mais à frente, veio um som tênue, mas inequívoco. Cascos de cavalo golpeando a terra, compassados cada vez mais próximos. Sem se virar, ele lhe indicou que se agachasse atrás de uma formação de rochas, abrigando-se junto ao bebê. O coração de Maria Fernanda batia com tanta força que ela temeu que pudesse denunciar sua posição. Pelas fendas da pedra, viu passarem 2 cavaleiros, ambos com chapéus empoeirados e rifles apoiados na sela. Não eram soldados, mas também não simples viajantes. Seus olhares varriam o terreno como predadores procurando rastros frescos. Nantan esperou que o som desaparecesse na distância antes de se mover. Não houve palavras de alívio, nem advertências adicionais. Simplesmente retomou o caminho. E ela entendeu que aquela seria a dinâmica entre eles. Poucas explicações, ações rápidas e uma confiança que teria de conquistar obedecendo às instruções que mantinham vivos aqueles que viajavam com ele. Quando o sol começou a descer, chegaram a um cânion estreito, onde o eco de seus passos se multiplicava. Ali Nantan parou e, pela primeira vez desde que iniciaram a marcha, permitiu-se olhar lá de frente. Esta noite dormiremos aqui. Amanhã, veremos se continua caminhando comigo. Não explicou o que aquilo significava, mas na forma como disse, havia uma condição invisível, como se ele ainda não tivesse decidido se ela e o bebê mereciam fazer parte de seu caminho. E enquanto a escuridão começava a subir pelas paredes do cânion, Maria Fernanda compreendeu que aquela viagem não era apenas para fugir de um perigo, mas para atravessar uma prova que ainda desconhecia. A noite tomou conta do cânion como um animal silencioso que se arrasta sem ser visto. O vento, preso entre as paredes de pedra, gemia num tom baixo e constante, como se sussurrasse advertências que ninguém podia entender por completo. Nantan havia acendido uma pequena fogueira, o suficiente para aquecer um pedaço de carne seca e ferver um punhado de raízes amargas, que, segundo disse, devolveriam forças a Maria Fernanda após o parto. O bebê dormia enrolado no manto, sua respiração pausada, marcando um ritmo que contrastava com o coração acelerado da mãe, incapaz de relaxar num lugar tão estranho e exposto. Nantan, agachado diante do fogo, afiava calmamente a lâmina de uma faca que já parecia afiada demais. Cada movimento era metódico, lento, como se tivesse todo o tempo do mundo para se preparar. E isso era o que mais inquietava Maria Fernanda. Era o tipo de calma que apenas homens que viram o pior e aprenderam a esperá-lo com paciência possuíam. Não confie no silêncio, disse ele sem olhá-la, com a voz tão grave que o som parecia misturar-se ao rugido distante do vento. Às vezes, é apenas o momento em que tudo está decidindo como vai te matar. Ela não respondeu. Parte dela queria acreditar que ele exagerava, que o perigo não era tão iminente, mas havia algo em seu tom, uma dureza impregnada de experiência, que lhe impediu de se apegar a essa esperança. Quando terminaram de comer, Nantan apagou o fogo cobrindo-o com areia, apagando inclusive o calor residual. Depois, sem uma única palavra, indicou com um gesto que ela pegasse o bebê e se colocasse junto a uma rocha alta que formava uma espécie de abrigo natural. Ele se instalou na entrada daquele pequeno refúgio improvisado, sentado com as costas eretas e o arco apoiado sobre os joelhos. Não parecia ter intenção de dormir. Maria Fernanda, apesar do cansaço, também não conseguiu adormecer de imediato. O cânion amplificava cada som. O atrito do tecido contra a pedra, o sussurro dos insetos, um estalo ocasional, como se um galho se quebrasse muito longe, ou talvez não tão longe assim. E então, sem aviso prévio, Nantan tensionou a corda do arco. O leve estalar da madeira ecoou na escuridão como um trovão. Maria Fernanda sentiu a pele dos braços arrepiar-se no mesmo instante. Mova-se para trás da rocha. Agora, ordenou ele, sem desviar o olhar de um ponto indefinido à sua direita.
Ela obedeceu, cobrindo o bebê com o manto, até deixar apenas um pequeno espaço para que pudesse respirar. O coração batia tão forte que temia que até a distância fosse audível. Da escuridão veio um som que não pertencia ao vento nem à noite. O atrito deliberado de botas contra a pedra solta. 1, 2, 3 passos. Depois, silêncio absoluto. Nantan permaneceu imóvel, mas a tensão nos ombros o denunciava. Um lampejo fugaz cruzou seu olhar e, um segundo depois, a flecha foi disparada. O assobio misturou-se a um grito sufocado, e um corpo caiu com um baque seco no chão do cânion. Maria Fernanda apertou o bebê contra o peito, contendo um grito. Antes que pudesse processar o que acabara de acontecer, outra sombra se lançou do lado oposto. Desta vez não houve flecha. Nantan girou com uma rapidez impossível e recebeu o atacante com a faca na mão. O brilho metálico cortou a escuridão instantes antes de afundar-se em carne, e o ar encheu-se de um som espesso, mistura de suspiro e dor. Tudo foi tão rápido que Maria Fernanda não percebeu que estava tremendo até que ele, sem olhar para trás, disse: "Levante-se. Não vamos esperar que o resto encontre os corpos." Partiram imediatamente. A lua, mal visível entre as nuvens, oferecia uma luz pobre, mas suficiente para que Nantan encontrasse uma trilha estreita que serpenteava até a parte alta do cânion. Cada passo era uma prova de resistência. O terreno inclinado, o peso do bebê, a fadiga acumulada e a constante certeza de que ainda não tinham visto o pior. Quando chegaram a um mirante de onde se via todo o vale, Nantan parou. Apontou para uma fileira de tochas que avançavam lentamente à distância, como um enxame de vagalumes em formação. "Não eram apenas 2, murmurou. "E não vão parar até conseguirem o que vieram buscar." Maria Fernanda não precisou perguntar o que era. Ela o carregava nos braços, respirando suavemente, completamente alheio ao fato de que sua vida, e a deles dois, acabara de entrar em um território onde cada amanhecer seria uma vitória conquistada por um fio. O vento da madrugada descia do norte como uma língua de gelo, cortando a pele e penetrando até os ossos. Maria Fernanda sentia a umidade noturna misturar-se ao suor que ainda restava da subida, deixando um frio pegajoso que lhe roubava o fôlego. Nantan, alguns passos à frente, movia-se com a determinação de quem já escolheu um destino, mesmo que o caminho para alcançar lhe pareça impossível. Sua figura alta, envolta em um manto escuro, recortava-se contra o céu pálido do antes do amanhecer, e o arco pendurado nas costas parecia mais uma extensão de seu corpo do que uma arma. "Não podemos continuar assim", arriscou dizer ela, a voz quebrada pelo cansaço e pelo peso do bebê que continuava dormindo. Ele não se virou, mas sua resposta veio como uma pedra lançada na água, direta e sem adornos. "Não vamos." Acelerou o passo, guiando-a até uma passagem estreita entre duas paredes de rocha que pareciam bloquear a passagem. À medida que se aproximavam, Maria Fernanda percebeu que o ar mudava. O vento desapareceu de repente, substituído por um silêncio denso, quase opressivo, como se aquele lugar tivesse engolido o som do mundo. "Onde estamos?" perguntou, olhando ao redor, inquieta. "Onde ninguém quer estar", respondeu Nantan. "E onde ninguém virá nos procurar." A entrada do desfiladeiro era estreita, suficiente apenas para que uma pessoa passasse de lado. A rocha estava marcada por fendas profundas e manchas escuras que pareciam cicatrizes antigas. Uma vez dentro, a trilha tornou-se mais irregular. Subia e descia sem aviso, obrigando-a a apoiar-se nas paredes para não perder o equilíbrio. Em vários trechos, raízes retorcidas emergiam do chão, como mãos tentando agarrar os tornozelos de quem ousasse entrar. "Este lugar", murmurou ela, sem saber se seu temor era pelo terreno ou pelo que sentia além do físico, "não parece seguro." Nantan parou um instante, olhando-a com uma intensidade que lhe gelou o sangue. A segurança nem sempre está onde a terra é gentil. Às vezes está onde o medo é mais forte que o ódio. Continuaram avançando, até que a trilha se abriu de repente para uma clareira oculta. Ali, o sol mal tocava o chão, filtrando-se entre as copas de árvores centenárias. Um riacho estreito cruzava o centro,
e a água, ao bater nas pedras, produzia um som suave que contrastava com a tensão acumulada no caminho. Havia restos de antigas fogueiras e um círculo de pedras enegrecidas pelo fogo, como se alguém tivesse vivido ali muito tempo atrás. Maria Fernanda baixou o bebê e o acomodou sobre uma manta. O pequeno se remexeu, mas não acordou. Enquanto isso, Nantan caminhou até um ponto onde o riacho desaparecia sob a rocha e se agachou, afastando alguns galhos. Tirou dali uma pequena bolsa de couro, amarrada com tiras de fibra. Este era um refúgio do meu pai, disse, sem levantar o olhar. Aqui ele me ensinou a caçar, a ouvir, a esperar. Aqui ele me disse que há inimigos que se derrotam com flechas e outros que se derrotam com o tempo. Abriu a bolsa e tirou um punhado de pontas de flecha e um pedaço de pedra para afiar. Suas mãos se moviam com uma segurança que transmitia mais do que hábito. Era um ritual, um ato que o conectava ao seu passado e, ao mesmo tempo, o preparava para o futuro. E o que vamos fazer aqui? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Ele levantou o olhar, e pela primeira vez desde que o conhecia, Maria Fernanda acreditou ver um lampejo de algo parecido com vulnerabilidade. Esperar que eles nos procurem. E, quando o fizerem, não sairão daqui. O eco dessas palavras ficou suspenso no ar, misturado ao murmúrio da água e ao sussurro distante das folhas. Ela compreendeu que aquele lugar não era apenas um esconderijo, era uma armadilha, e Nantan não pretendia fugir. Enquanto o sol começava a se infiltrar um pouco mais no claro, Maria Fernanda sentiu que algo mudava dentro dela. Não era plena confiança naquele homem que mal conhecia, mas sim uma estranha certeza de que, naquele momento, ele era a única coisa que se interpunha entre a vida e a morte dela e de seu filho. E esse pensamento, longe de tranquilizá-la, aprendeu ainda mais a um destino que ainda não compreendia totalmente. O dia havia avançado com uma lentidão quase insuportável. O sol, ao filtrar-se pelas copas altas, deixava manchas irregulares de luz que pareciam mover-se com um pulso próprio, como se a floresta respirasse. Maria Fernanda permanecia sentada junto ao riacho, lavando com mãos trêmulas uma das mantas que envolviam seu filho. A água estava gelada, e cada vez que mergulhava os dedos, uma dor aguda percorria-lhe os braços, lembrando-a de que seu corpo ainda estava longe de se recuperar do parto. Nantan, por sua vez, não havia parado de se mover desde que o sol começou a aquecer o claro. Colocava pequenas armadilhas nos limites do refúgio, examinava pegadas na terra úmida e, de vez em quando, ficava imóvel, com a cabeça levemente inclinada, como se ouvisse algo que para ela era apenas silêncio. "Você espera alguém?" perguntou, sem conseguir evitar. Ele não respondeu de imediato. Levantou-se lentamente, caminhou até onde ela estava e, em vez de olhar lá, deixou que seus olhos se perdessem no curso do riacho. "Não espero", disse por fim. "Sei que virão." O tom não tinha a menor fresta de dúvida. Isso lhe causou um arrepio que nada tinha a ver com o frio da água. E como pode ter tanta certeza? Nantan então a olhou, e em seu olhar não havia nem dureza nem ternura, mas algo mais perigoso: conhecimento. "Porque conheço o líder deles, e ele me conhece." Não houve tempo para mais perguntas. Do lado mais distante do claro, onde a folhagem era mais densa, um som quebrou a calma. O estalar lento, porém preciso, de um galho seco ao se partir. Maria Fernanda sentiu o ar prender-se nos pulmões. Nantan já estava em movimento, com uma rapidez que parecia impossível para alguém de seu tamanho. Num só gesto, pegou o arco e encaixou uma flecha, mantendo o olhar fixo na direção do ruído. "Pegue o menino", ordenou, sem desviar os olhos das sombras. Ela obedeceu, abraçando-o com força. Podia sentir como o coração do pequeno batia acelerado, como se também tivesse percebido a mudança no ar. Da folhagem surgiram 3 figuras. Não eram bandidos desordenados nem soldados uniformizados. Vestiam roupas escuras, de tecido leve, e moviam-se como se fossem parte da própria floresta. Cada um tinha o rosto coberto com lenços e os olhos pintados com linhas negras. Os 3 avançavam em silêncio,
formando um semicírculo que buscava encurralá-los contra o riacho. São caçadores de homens, sussurrou Nantan, como se dissesse uma verdade antiga. Um deles falou em tom grave, numa língua que Maria Fernanda não entendeu. Nantan respondeu na mesma língua, sua voz baixa, mas carregada de firmeza. A troca durou apenas alguns segundos, e depois veio o silêncio. Os homens não recuaram, e Nantan também não baixou o arco. Era como se dois animais selvagens se medissem, esperando que o outro piscasse primeiro. Maria Fernanda sentia as pernas tremerem, mas não se moveu. Se corresse, sabia que apenas apressaria seu fim. Se ficasse, tudo dependeria daquele homem que mal conhecia, mas que, naquele instante, parecia uma muralha entre ela e a morte. Então, um dos caçadores cometeu um erro, entrando na área onde Nantan havia colocado uma das armadilhas. O laço de fibra fechou-se sobre seu tornozelo com um estalo seco, puxando-o para trás. A tensão do momento quebrou-se como vidro, e Nantan aproveitou aquele mínimo caos para disparar sua flecha. O projétil voou reto e cravou-se no ombro de outro atacante, arrancando-lhe um grito que a floresta absorveu sem eco. O terceiro avançou diretamente contra eles, e Maria Fernanda, sem tempo para pensar, pegou uma pedra do riacho e a lançou com toda a força que tinha. O golpe, embora não letal, desviou o ataque o suficiente para que Nantan pudesse empurrá-lo contra um tronco caído e derrubá-lo. O confronto durou menos de 1 minuto, mas para ela foi uma eternidade. Quando tudo terminou, o caçador ferido arrastava-se para fora do claro. O preso na armadilha debatia-se inutilmente, e o derrubado jazia inconsciente. Nantan respirava fundo, mas seus movimentos permaneciam precisos. Não comemorou, não falou de vitória. Isso foi apenas o aviso, disse, encaixando outra flecha e olhando para a floresta. Ele já sabe onde estamos. Ao pronunciar essas palavras, Maria Fernanda entendeu que o verdadeiro perigo ainda não havia chegado. A floresta havia recuperado sua calma aparente, mas Maria Fernanda sabia que não era uma calma verdadeira, e sim o silêncio tenso que precede uma nova emboscada. O riacho continuava correndo, mas o som da água parecia distante, como se sua mente tivesse começado a ouvir outra coisa. O eco das palavras de Nantan, aquele "ele já sabe onde estamos", que não parava de bater-lhe no peito. Nantan, entretanto, não se apressou a partir. Caminhou até o homem preso na armadilha, agachou-se e, sem largar a faca, falou com ele em sua língua, uma série de palavras que Maria Fernanda não entendeu, mas que carregavam um peso diferente do de um simples interrogatório. Não era um diálogo entre desconhecidos. Havia um tom de história compartilhada, de antigos ressentimentos. O homem respondeu com um sorriso torto, mostrando dentes manchados de sangue. Maria Fernanda deu um passo à frente, tentando entender, mas Nantan ergueu a mão, detendo-a. Essa mão, curtida e firme, tinha uma cicatriz longa que atravessava o dorso, como uma linha que contava uma história que ele nunca havia revelado. Não se aproxime, disse sem olhá-la. Não vale a pena você ouvir o que ele vai dizer. Quero saber, replicou ela, sentindo que o medo se misturava a uma necessidade urgente de entender em quem havia confiado sua vida e a de seu filho. O homem na armadilha riu, um som seco, quase sem ar. Depois disse algo breve, num espanhol áspero. Não lhe contou? Maria Fernanda sentiu Nantan se tensionar, embora sua postura permanecesse controlada. Ele não respondeu de imediato. Em vez disso, soltou a armadilha, deixando que o homem caísse no chão, e o obrigou a levantar-se com um empurrão. Vá, ordenou com voz baixa, mas letal, e diga a ele que, se voltar, desta vez não deixarei testemunhas. O caçador, mancando, adentrou a floresta. O ferido e o inconsciente já haviam desaparecido entre as sombras, como se a mata os tivesse engolido. Nantan permaneceu olhando para o ponto exato por onde haviam partido, como se quisesse memorizar a direção. Depois, com um suspiro quase inaudível, virou-se para ela. O nome dele é Tesgá, disse, pronunciando o nome como se fosse veneno. Antes de eu me afastar do meu povo, ele era meu irmão, não de sangue, mas sim de guerra. Maria Fernanda piscou,
sem saber se tinha ouvido bem. Irmão, quer dizer que lutamos juntos, interrompeu. Caçamos juntos, compartilhamos fogo e água. Até que ele decidiu vender o que éramos por um punhado de armas e um cavalo. O tom de sua voz não se quebrava, mas em seus olhos havia um brilho que ela nunca tinha visto antes. Um brilho que não era apenas ira, mas algo mais profundo. Uma ferida que não havia cicatrizado. Quando me recusei a segui-lo, ele jurou que um dia tiraria de mim tudo o que eu considerasse meu. Maria Fernanda sentiu um peso frio no peito. A imagem de Tesgá entrando naquele claro já não era a de um inimigo qualquer. Era a de um homem que conhecia Nantan melhor do que ninguém, que sabia como caçá-lo, como forçá-lo a se mover, como encontrá-lo mesmo que ele se escondesse na própria terra. Por isso ele veio por nós, murmurou ela. E assim que disse, nós percebeu que havia se incluído, que sem pensar, já se considerava parte desse, o que ele considera seu. Nantan não negou. Apenas se aproximou e, com um gesto contido, tomou o menino nos braços. O pequeno abriu os olhos por um instante e logo voltou a fechá-los. Confiante, não é questão de se ele virá outra vez, mas de quando e com quantos. Ela sentiu as pernas tremerem, mas não recuou. E foi então que, com voz firme, perguntou: "E o que vamos fazer?" Nantan a olhou como se avaliasse algo além das palavras, como se quisesse medir não apenas sua coragem, mas sua capacidade de suportar o que viria. Preparar-nos, disse por fim, mas se ficar, terá que aprender a lutar. Nesse instante, Maria Fernanda entendeu que sua vida já não seria a mesma. O que havia começado como um resgate no deserto estava se transformando em uma guerra pessoal e que essa guerra já a havia alcançado. A noite ainda não havia se retirado completamente quando Nantan acordou Maria Fernanda. Não o fez com palavras, mas com um leve toque no ombro, seco porém não brusco, que a arrancou de um sono inquieto. O ar estava impregnado daquele frio que parece infiltrar-se até os ossos, e o silêncio da floresta era tão compacto que cada estalo de galho parecia um golpe de tambor à distância. Ela se ergueu, esfregando os braços, e o encontrou já de pé, segurando seu arco e uma aljava cheia. O menino, enrolado numa manta, dormia dentro da cabana improvisada, protegido por uma parede de peles. Nantan a observou por alguns segundos antes de falar, como se quisesse confirmar que ela estava realmente desperta e não presa ainda aos restos de um sonho. Não vamos esperar que ele escolha o momento, disse, sem dar explicações adicionais. Em menos de um minuto, Maria Fernanda se viu seguindo seus passos até um claro onde a relva crescia mais baixa, e o solo era firme, livre de pedras que pudessem torcer um tornozelo. Ali Nantan deixou o arco no chão e lhe entregou uma faca com a lâmina polida até brilhar. Se ficar, terá que lutar. E, se lutar, terá que fazê-lo para matar, não para assustar. A frase, pronunciada com calma, a atingiu mais do que se ele tivesse gritado. Maria Fernanda segurou a faca, sentindo o peso do metal, o frio que parecia absorver o calor de sua mão. Não era a primeira vez que tinha uma faca, mas era a primeira vez que alguém a entregava com aquela intenção. Nantan começou com movimentos lentos, ensinando-a a como segurá-la, como posicionar o corpo para não perder o equilíbrio, como usar a força das pernas e não apenas a dos braços. Ele não falava de defesa, falava de investir contra o inimigo, de aproveitar uma abertura na guarda, de buscar as zonas onde um golpe seria definitivo. Cada correção sua era um lembrete de que aquilo não era um jogo. Se hesitar, morre, disse ele, tomando sua mão para guiar o corte. E, se você morrer, ele ficará com o menino. Essas palavras acenderam algo nela, uma resistência que não era apenas física, mas visceral. Moveu a faca repetidas vezes, sentindo como o gesto desajeitado se tornava menos incerto, como seus músculos começavam a memorizar o que sua mente ainda não compreendia totalmente. Quando o sol começou a filtrar-se entre os galhos, Nantan a levou até um tronco marcado com várias incisões profundas. Ali, ela praticou o arremesso. Na primeira vez, a faca ricocheteou e caiu a seus pés. Ele não riu, não a repreendeu. Apenas pegou a arma, devolveu-a e disse:
De novo, na terceira tentativa, a lâmina se cravou, não no centro, mas o suficiente para arrancar-lhe um suspiro de satisfação. Nantan assentiu. E nesse gesto breve, quase imperceptível, ela sentiu um reconhecimento que valia mais do que qualquer elogio. No entanto, o treino não terminou ali. Antes de deixá-la voltar para a cabana, ele lhe entregou um arco. Seus dedos, pouco acostumados à tensão da corda, começaram a arder em minutos, mas Nantan não permitiu pausas longas. Ensinou-a a disparar em movimento, a abaixar-se atrás de um tronco e a atirar sem expor mais do que o braço. Cada flecha que errava era uma lição, cada flecha que acertava no alvo, uma promessa silenciosa de que, no momento certo, ela não falharia. Quando voltaram, o menino já estava desperto e seu breve choro cessou ao sentir os braços da mãe. Maria Fernanda o abraçou, ciente de que aquele pequeno não entenderia a razão de seu cansaço nem das bolhas que agora adornavam suas mãos. Nantan sentou-se diante dela, afiando novamente sua faca. Não disse nada por um tempo, mas seu olhar ia e vinha entre a porta da cabana e a mata densa. Tesgá não atacará sem antes deixar que você sinta sua sombra, disse finalmente. Quando começar a ver sinais pequenos, um laço rompido, uma pegada onde não deveria haver, saberá que o tempo acabou. O silêncio que se seguiu foi espesso, como se até as árvores se inclinassem para ouvir. E nesse momento, Maria Fernanda soube que a espera seria tão perigosa quanto a própria batalha. O amanhecer chegou sem se anunciar, filtrando-se em lampejos entre os galhos altos, como se o sol ainda não ousasse reivindicar o céu. O ar estava mais frio que o normal, e um silêncio estranho, diferente do habitual, havia se instalado na área. Não era o silêncio natural da madrugada na floresta, mas sim um silêncio no qual faltavam sons. Os pássaros não cantavam, as folhas não estalavam sob pequenos animais, e até o riacho próximo parecia correr com menos voz, como se também soubesse que algo não estava certo. Maria Fernanda acordou com aquela sensação de desconforto que se instala antes que a mente consiga identificar a causa. Sentou-se lentamente, cuidando para não acordar o menino, e percebeu que Nantan não estava dentro da cabana. Seu arco continuava encostado na parede, mas sua faca havia desaparecido, o que significava que ele saíra armado. Não demorou a encontrá-lo a alguns metros, agachado junto a um arbusto. Suas mãos afastavam a relva úmida, e seu olhar estava fixo no chão. Quando ela se aproximou, ele não levantou a cabeça, apenas apontou com o dedo algo que, à primeira vista, parecia uma mancha escura na terra. Ao inclinar-se, Maria Fernanda viu o que era. Uma pegada de bota, fresca, com as bordas ainda definidas, grande o bastante para não pertencer a ninguém de sua tribo. Não é daqui, disse Nantan com voz baixa, quase como se falasse para si mesmo. E não está sozinho. O coração de Maria Fernanda deu um salto incômodo, como se quisesse avisá-la de algo que sua razão ainda não conseguia processar. Olhou ao redor, tentando encontrar mais sinais. E foi então que viu o segundo vestígio. Um laço rompido pendurado no galho de uma árvore próxima. A corda estava desfiada como se tivesse sido cortada às pressas, e sua ponta inferior tinha restos de barro seco. Isso não estava aqui ontem, afirmou, lembrando-se de como, na noite anterior, Nantan havia inspecionado aquela mesma área antes de dormir. Ele se pôs de pé, e seus olhos, escuros e afiados, vasculharam a mata densa. Tesgá quer que saibamos que ele esteve aqui. Não é descuido, é uma mensagem. Durante o resto da manhã, os indícios continuaram aparecendo. A poucos passos do riacho, encontraram as cinzas ainda mornas de uma fogueira, pequena demais para ter servido de acampamento, mas grande o bastante para deixar um rastro de fumaça que, com o vento certo, poderia chegar até eles. Perto dali, um pedaço de tecido cinza, preso a um espinho, balançava suavemente, como se quisesse chamar sua atenção. Maria Fernanda não precisava que lhe dissessem. Tudo aquilo não era coincidência. Eram peças de um quebra-cabeça que Tesgá montava com a paciência de um predador que gosta de encurtar a distância, não para atacar de imediato, mas para que sua presa se desgaste na espera. Nantan não falou muito durante o resto do dia.
Seus movimentos foram rápidos e calculados. Reforçou as paredes da cabana, escondeu melhor a entrada traseira e traçou um perímetro invisível que Maria Fernanda aprendeu a reconhecer pelas marcas nas árvores. Ela o seguiu em silêncio, com o menino amarrado contra o peito, sentindo que cada passo a levava mais fundo em um jogo do qual já não poderiam sair. Naquela noite, o fogo dentro da cabana não ardeu como de costume. Nantan o manteve baixo, quase invisível do lado de fora, e cada vez que um galho crepitava forte demais, ele o movia para amortecer o som. Maria Fernanda, com o menino dormindo em seu colo, observava a silhueta de Nantan, recortada contra a entrada, e via nele algo que não tinha visto antes. Não apenas um guerreiro preparado para lutar, mas um homem que media cada instante, como se soubesse que logo chegaria um momento em que não haveria segundas oportunidades. O silêncio lá fora se quebrou perto da meia-noite, quando um uivo longo, profundo e solitário ecoou de algum ponto da colina. Não era um lobo comum, não pelo tom nem pela cadência. Era um aviso. Nantan voltou-se lentamente para ela, e embora não dissesse nada, Maria Fernanda entendeu. Tesgá já estava perto demais. O ar ficou denso muito antes que qualquer som o confirmasse. Era aquele tipo de tensão que não se explica com palavras, mas que o corpo reconhece de imediato. A pele se arrepia, a respiração encurta, e o coração começa a marcar um compasso mais rápido, como se soubesse que algo se aproxima. Maria Fernanda, sentada contra a parede da cabana com o menino adormecido nos braços, sentia cada fibra de seu corpo gritar para que não fechasse os olhos. Do lado de fora, a escuridão era tão compacta que parecia engolir tudo. Nem mesmo a lua ousava iluminar aquela noite. Nantan não havia se movido de seu posto junto à entrada. Desde o pôr do sol, sua silhueta era a de uma estátua talhada na penumbra, mas com a força viva de um predador em guarda. Seu arco descansava contra a parede, e na mão direita segurava a faca de lâmina curva, a mesma arma que havia usado para proteger, lá em outras ocasiões, e que agora parecia uma extensão natural de seu corpo. Não falava, não olhava para trás, mas Maria Fernanda sabia que ele ouvia tudo. O estalo distante de um galho, o sussurro do vento entre as folhas, e de vez em quando, um ruído surdo, como se uma pedra rolasse colina abaixo e parasse antes de chegar ao riacho. O primeiro sinal claro chegou sem aviso. Um golpe seco contra a parte de trás da cabana, forte o bastante para fazer a madeira vibrar. O menino se mexeu, soltando um breve gemido que Maria Fernanda abafou, acariciando-lhe a cabeça, enquanto seu olhar buscava Nantan. Ele não reagiu com sobressalto. Girou apenas a cabeça, o suficiente para que ela visse o brilho de alerta em seus olhos, e fez um gesto com a mão. Silêncio absoluto. Outro golpe, desta vez na lateral, mais próximo. A madeira rangeu como se protestasse, e Maria Fernanda se perguntou quanto tempo aquelas paredes aguentariam, se o que estava do lado de fora decidisse entrar à força. Então, um som diferente se juntou aos golpes. Passos. Passos lentos, deliberados. Como se quem os dava quisesse que soubessem que estava ali, medindo o terreno, calculando a resposta. Nantan se moveu com a precisão de um caçador. Deslizou até a parte traseira da cabana e, por alguns segundos, desapareceu na escuridão. Maria Fernanda sentiu a respiração acelerar e a conteve, como se o simples ato de expirar pudesse denunciar sua posição. O menino voltou a se agitar, e ela o apertou contra o peito, sentindo seu calor como um lembrete do que estava em jogo. O primeiro ataque real veio de forma violenta. A porta principal sacudiu-se sob um impacto brutal, e um instante depois, uma sombra enorme a golpeou novamente, fazendo saltar lascas que voaram como fragmentos de luz na penumbra. Maria Fernanda estremeceu, mas antes que pudesse pensar em se mover, Nantan reapareceu, empurrando a porta com todo o peso do corpo para que ela não cedesse. Do lado de fora, uma voz ressoou em tom baixo, mas carregado de ameaça. Saia, Nantan, ou farei com que ela saia. O nome não deixava dúvidas. Tesgá estava ali, e não tinha vindo para conversar. A resposta de Nantan foi um silêncio mais pesado que qualquer palavra.
Sem afastar o ombro da porta, inclinou-se apenas o suficiente para pegar o arco e armá-lo, apontando para a fresta por onde passava um fio de luz fria. O segundo seguinte foi um estouro de movimento. Uma flecha voou de dentro e um grito abafado rompeu a quietude. Lá fora, os passos se multiplicaram. Tesga não estava sozinho. O que se seguiu foi um cerco em miniatura. Golpes contra as paredes, tentativas de forçar as janelas e o som seco de algo se arrastando sobre o telhado. Nantan se movia como se conhecesse cada ângulo da cabana, atirando, desviando e fechando brechas antes que pudessem se abrir. Maria Fernanda, encurralada mas firme, pegou o atiçador do fogo e o manteve à mão, decidida a não ser um peso morto se chegassem até ela. Em um momento, a porta cedeu o suficiente para deixar ver um rosto apenas iluminado pela luz do interior. Tesga, com um sorriso torto e os olhos brilhando de satisfação por estar tão perto. Desta vez você não vai correr, murmurou. E a madeira voltou a ranger sob sua força. Nantan soltou uma flecha a queima-roupa, mas Tesga recuou a tempo, deixando que a ponta se cravasse na madeira. Do lado de fora, ouviu-se um assobio agudo, e imediatamente os passos começaram a se afastar, perdendo-se na mata. Não era uma retirada definitiva, era uma pausa, uma mudança de tática. Nantan fechou a porta como pôde e olhou para Maria Fernanda. Não havia medo em seu rosto, mas sim uma certeza que gelava mais do que qualquer ameaça. Não é o fim, disse Cinquatro. Ele apenas nos marcou. E vai voltar. Naquela noite, o sono foi impossível. O amanhecer chegou sem canto de aves, sem o calor habitual que costuma romper as noites longas. A luz era cinza, pálida, como se o sol tivesse decidido não se comprometer totalmente com aquele dia. O ar estava imóvel, carregado de uma umidade estranha para aquela terra seca, e cada galho, cada pedra, parecia estar à espera de algo. Maria Fernanda sentiu isso antes mesmo de sair da cabana. Aquela quietude que precede o desastre, aquela calma falsa que não é descanso, mas um aviso. Nantan já estava do lado de fora, com o torso descoberto, revisando seu arco e as flechas como se afinasse um instrumento antes de uma apresentação decisiva. Suas cicatrizes, algumas antigas e outras recentes, contavam mais de sua história do que qualquer palavra. Eram mapas de batalhas que ele havia travado para sobreviver. E agora, de alguma forma, também para protegê-la junto ao menino. Maria Fernanda o observou por alguns segundos, memorizando a cena sem saber porquê, como se parte dela pressentisse que aquela manhã ficaria gravada para sempre em sua memória. As primeiras pistas não demoraram a aparecer. Primeiro, um murmúrio quase inaudível, que o vento arrastava do sul, como um coro distante de vozes abafadas. Depois, o retumbar grave e rítmico de cascos contra a terra endurecida. Não era uma patrulha isolada nem um grupo de viajantes. Era uma vanguarda. E não qualquer uma. Maria Fernanda reconheceu o padrão. Tesga tinha voltado, mas desta vez não com um punhado de homens, e sim com algo muito maior. Nantan não disse nada. Apenas olhou diretamente para ela, e em seus olhos havia uma clareza dolorosa. Não era medo, era aceitação. Ele sabia que aquele confronto não poderia ser evitado. Caminhou até ela e, sem desviar o olhar, colocou o menino nos braços de Maria Fernanda. Se algo me acontecer, disse com voz baixa, mas firme, corra para o norte. Não pare. Não olhe para trás. Ela balançou a cabeça, apertando os lábios até sentir o gosto metálico do sangue. Não vou deixar você, sussurrou. Já fiz isso uma vez e não vou repetir. Mas ele sorriu. Um sorriso triste e sereno. Como quem entende que algumas decisões já estão tomadas por forças maiores que nós mesmos. Os primeiros cavaleiros apareceram na borda do claro, recortados contra o céu cinza. Tesga ia à frente, com seu característico chapéu inclinado e uma jaqueta de couro manchada pela intempérie. Seu olhar percorreu o terreno com a segurança de quem acredita ter o controle absoluto do que vai acontecer. Levantou uma mão e os seus se detiveram, formando uma meia-lua ao redor da cabana. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto
que o leve estalo da madeira, ao dilatar-se com o sol, soou como um disparo. Hoje não venho negociar, disse Tesgá, projetando a voz para que cada sílaba se cravasse no ar. Hoje termino o que devia ter terminado há muito tempo. Nantan deu um passo à frente, sem desviar os olhos do inimigo. Sequer o menino vai ter que passar por cima de mim, respondeu. Tesgá inclinou-se levemente para o lado e deu a ordem. O ataque foi imediato. Tiros e flechas cruzaram o ar ao mesmo tempo, rompendo a quietude com um estrondo ensurdecedor. Nantan se movia como um lobo encurralado, rápido e certeiro, derrubando os primeiros que se aproximavam. Maria Fernanda, refugiada atrás de um tronco grosso com o menino coberto, sentia cada vibração dos impactos na madeira como um golpe direto em seu peito. A luta se prolongou por minutos que pareceram horas. Nantan conseguiu abrir caminho até Tesgá, e o confronto entre os dois foi brutal. Corpo a corpo, faca contra faca. O som metálico das lâminas se chocando se misturava com os ofegos, os gritos e o cheiro acre da pólvora. E então, o momento que partiria a história em dois. Tesgá, com um giro rápido e desesperado, conseguiu cravar sua lâmina na lateral de Nantan. Não foi um golpe mortal imediato, mas o sangue começou a jorrar com força. Nantan, longe de recuar, usou a mesma proximidade para afundar sua faca no peito de Tesgá. Ambos caíram quase ao mesmo tempo, um sobre o outro, numa imagem que ficaria tatuada para sempre na memória de Maria Fernanda. Ela correu até Nantan, deixando para trás o refúgio. Segurou-o nos braços, sentindo a vida escapar dele como água entre os dedos. Ele a olhou, e nesse olhar não havia dor, mas uma calma estranha, quase luminosa. Encontrei você no caminho, e decidi ficar, murmurou. Não se esqueça de mim. Seus dedos se fecharam lentamente sobre o pulso dela, e em seguida, o peso de seu corpo relaxou, como se finalmente tivesse soltado uma carga pesada demais. O vento soprou então, arrastando o cheiro da batalha e levantando um redemoinho de poeira que cobriu os corpos, apagando seus contornos. Os homens de Tesgá, ao verem seu líder cair, se dispersaram sem olhar para trás. O silêncio voltou, mas era outro silêncio. Denso, carregado de ausência. Maria Fernanda permaneceu ajoelhada ao lado dele, até que o sol se erguesse por completo, e só então, com o menino contra o peito, tomou o caminho para o norte. Não chorava, mas cada passo carregava um peso que o vento parecia querer arrancar. Como se o próprio deserto quisesse guardar o nome de Nantan para torná-lo eterno em sua areia. Naquele dia, o vento levou seu nome e o transformou em lenda. Se esta história deixou uma marca na sua alma, nos presenteie com um gostei. Escreva nos comentários a palavra amor para sabermos que você chegou até o fim. Compartilhe esta jornada com alguém que acredita em segundas oportunidades. E inscreva-se no canal para mais histórias que curam, inspiram e transformam.